Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus caminhos. Eu me chamo Vander Alves e esse é o nosso devocional de todos os dias. Seja muito bem-vindo ao canal e se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no botãozinho vermelho escrito inscrever-se e em seguida no sininho você vai clicar e ativar todas as notificações para você sempre ser alertado quando chegar um vídeo novo no canal. E hoje eu estou muito bem acompanhado, tem uma princesa aqui do meu lado, é a minha filha Heloísa. Fala oi, Heloísa. Oi. Fala, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Amém. E eu quero trazer uma mensagem para você, lembrando que depois da mensagem eu realizo sempre uma oração em favor de quem está acompanhando o vídeo, os internautas. E não só esta única oração, mas continuamente nas minhas orações eu estou sempre pedindo a Deus que visite você, que deixou o seu nome, o nome da sua família, a causa pela qual você está pedindo oração, tá bom? Então coloque aí nos comentários o seu nome, o nome de quem você quer que seja feita a oração e a causa. Não precisa entrar em detalhes, mas apenas coloque se é saúde, financeira, sentimental, espiritual. Eu estarei orando por você. E a mensagem de hoje está no livro de Salmos, no capítulo 73. Eu vou ler alguns versículos aqui, salteados, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu faço o resumo para você entender. E o versículo 2, 3 e 4 diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco me faltou para que se desviassem os meus passos. E por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Olha aqui o que o salmista ele está dizendo. Ele está fazendo uma afirmação a respeito da sua vida pessoal. Ele está falando de si. Ele pode estar contando até a história de alguém, mas eu creio que ele está falando de si. E ele está dizendo o seguinte: quanto a mim, meu coração ele não se conservou limpo, ele não se conservou puro, porque houve um momento em que eu olhava a prosperidade dos maus, eu olhava como os arrogantes se davam bem, e eu, sem me dar conta, comecei a sentir inveja, eu comecei a me incomodar. Inveja talvez não no sentido de querer ter o que eles tinham, mas no sentido de se incomodar com gente ruim prosperando. E ele, que até então era puro de coração, não tinha o que aquelas pessoas tinham. Então o seu coração, ele se permitiu que contaminasse o seu coração. E ele diz assim: faltou pouco, quase que eu me desviei do caminho reto, do caminho direito, quase que eu me tornei semelhante a eles. É o que diz aqui: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E não é diferente hoje em dia. Quantas pessoas, ainda mais nesse Brasil, nesse país, não só aqui, né, mas vamos falar daqui, que é o nosso país, a gente fica triste, a gente fica indignado, a gente fica aborrecido em ver que gente corrupta, gente que não tem compromisso com a verdade, nenhum compromisso com a verdade, longe, muito longe disso. Não tem compromisso com a ética, não tem compromisso com o próximo, menos ainda, o próximo, eu lá quero saber do próximo. A gente vive num mundo assim, a gente vive num país onde isso é muito prevalecente, então isso causa indignação em quem é justo. Justo no sentido de andar corretamente, gostar das coisas direitas. Então essa pessoa que preza pela honestidade, preza pela ética, preza pelo respeito, preza pela vida alheia, não quer invadir os limites, não quer entrar no direito do outro,
Essa pessoa que tem essa consciência, ela sofre, ela vive angustiada, agoniada, porque ela vê gente ruim se dando bem. E ela mesma, muitas vezes, ela acaba não tendo uma qualidade de vida, ela acaba não desfrutando daquilo que gostaria. Mas eu digo uma coisa para você, eu não estou falando isso para legitimar. O que eu estou dizendo aqui é que eu entendo, é real, é fato. É normal a gente sentir indignação. Mas eu não estou validando, legitimando, dizendo é assim, tem que ser assim. Não. Porque esse homem reconheceu que ele errou ao pensar dessa forma. E quando nós invejamos ou permitimos que a indignação que sentimos se transforme em uma ira, em uma raiva incontrolável, quando permitimos que essa indignação nos motive a nos tornar igual a eles, aí nós falhamos, o nosso coração deixa de ser limpo, nosso coração deixa de ser puro. Sentir indignação é inevitável, isso nós sentimos, eu sinto. Eu convivo com injustiça, eu convivo com falta de ética, eu convivo com falta de moral, eu convivo com falta de respeito, eu convivo com muita coisa, você convive também. E é normal se indignar, mas o que nós não podemos é sujar o coração. E o coração, quando é que ele se suja? Quando isso cria raiz em nós. Sentir é inevitável, guardar é opcional. E o salmista está dizendo, faltou isso aqui para mim me desviar. Faltou isso aqui para mim chutar a honestidade para lá, chutar os princípios que eu aprendi para lá. Faltou pouco para mim dizer, como diz o ditado popular, estou pouco me lixando. Faltou pouco para mim desviar os meus passos do caminho reto, do caminho direito. E ele faz a seguinte consideração: para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, sadio. E ele vai falando muito mais coisas aqui, mas ele quer dizer o seguinte: poxa vida, parece que essa gente desfruta da vida, eles aproveitam a vida, não tem preocupação, não tem uma cobrança em si mesmo, eles são felizes, eles são assim, de boa, light, tranquilos. Esse povo e isso só trazia mais indignação para ele. Mas ele não estava certo naquilo. Eu e você não estaremos certos se tomarmos essas medidas de abandonar o caminho reto, abandonar a honestidade, abandonar a idoneidade, abandonar a ética, abandonar os bons princípios. Você vai se desviar e você vai sofrer. E isso está na Bíblia. Não vale a pena. Não vale a pena porque você pode ter vantagem diante dos homens. Fechar um negócio aqui, apertar a mão de alguém aqui, enquanto você está apertando a mão aqui dentro, está dizendo assim: seu trouxa, te enganei. Mas e daí? É uma sensação de vitória, né? Uma sensação de sucesso, de êxito naquele negócio que acabou de fazer. Mas e daí? De que vale ter essa consciência, essa sensação de que venceu, de que prevaleceu naquele momento? Se a consciência, o maior juiz que o homem tem hoje é a sua consciência, se a sua consciência está dizendo não é bem assim, você trapaceou, você enganou, e tanto trapaceou, tanto enganou que você teve que cobrir a verdade com uma mentira. E tudo aquilo que você faz e não pode ser dito, não pode ser mostrado, não pode ser declarado, correto não é. Correto não é. Então a pessoa encobriu a verdade, encobriu a realidade e levou uma mentira para o outro. Óbvio, é injusto, é ilícito, é imoral ou ilegal aquilo que aquela pessoa está fazendo. Então a sua consciência está dizendo para ele: você é o trouxa, na verdade, você é que é o que errou, o que falhou. E a palavra de Deus diz que isso não acaba bem. Alguns não creem, alguns não fazem caso da palavra de Deus, mas ela se cumpre. E vamos prosseguindo aqui. Então ele tem essas reações, mas olha o que ele vai dizer depois no versículo 21.
Quando meu coração estava cheio de amargura por causa disso, observar a felicidade, a prosperidade dos maus, quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido. Aqui ele está reconhecendo o seu erro. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Aqui ele está falando com Deus. Ele está desabafando com Deus e arrependido, dizendo: poxa vida, naquele momento que eu permiti, naquele momento que eu dei vazão a essa indignação, e a minha alma se encheu de amargura, o meu coração se encheu de amargura, hoje eu percebo que eu estava embrutecido. O que é embrutecido? É sem entendimento, sem raciocinar. Alguém agindo pelas emoções, alguém agindo pelo que estava sentindo, sendo influenciado. Então ele estava embrutecido, sem entendimento do que estava fazendo. E ele chega a dizer aqui, ele não está xingando ninguém de animal, porque ele está falando dele mesmo. Eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Essas são as palavras dele a respeito dele mesmo. Então, você pode talvez não concordar com o fato dele se chamar a si próprio de animal, mas de certa forma nós agimos sem entendimento. Nós agimos de maneira bruta, irracional, quando a gente deixa tudo isso entrar dentro de nós e contaminar o nosso coração e criar raiz, essa raiz se alastrar, trazendo outros sentimentos todos ruins. Essa indignação, ela se converte em ira, essa ira se converte em amargura, e essa ira ela vai ganhando em outro status que é de angústia, de desgosto, é de tristeza, e só coisa ruim, nada de bom. E esse capítulo se comunica com outro capítulo, que é o 37, que foi escrito por Davi, e tem uma parte que diz assim, falando do mesmo assunto, da mesma temática, da inveja dos malfeitores que praticam iniquidade. Mas chega um certo ponto que ele diz assim: deixe a ira, é o conselho dele, deixe a ira, abandone a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Eu não sei se você crê na Bíblia, mas se a Bíblia está dizendo que a ira, o furor, essa raiva vai fazer você acabar mal, então se ela está dizendo isso, é porque isso vai acontecer. Se a Bíblia está dizendo que estes sentimentos vai trazer um fim ruim para você, vai acabar mal, é porque vai acabar mal. A Bíblia diz, está dito, é assim que eu creio, não sei você. Então vai acabar mal. Toda essa ira, toda essa indignação exacerbada, todo esse sentimento que está aí corroendo você, porque um vizinho, porque um colega do trabalho, porque um parente, e você olha para essa pessoa e você fala: meu Deus, não é possível. Quem conhece essa criatura aí, Jesus amado, quem conhece essa pessoa, quem conhece essa peça? Eu aprendi um ditado que dizia assim, eu acho até engraçado, aprendi com a minha mãe: quem não te conhece que te compre. Dizendo o seguinte: eu te conheço, você eu não compro não. Então talvez você diga exatamente assim, você pensa exatamente desta forma, e você fica ali rilhando os dentes, como pode. Ei, faça isso não faça isso não. Isso vai acabar mal, certamente. Não faça isso. E olha a consciência que o salmista chegou. Ele diz assim: no entanto, estou sempre contigo. Ele falando com Deus. Tu me seguras pela minha mão direita. Olha que coisa linda. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na glória. Que coisa maravilhosa. E ele vai falando mais, ele vai falando: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam,
Deus é a minha fortaleza. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele diz, e quem poderia eu querer na terra além de ti? Falando com Deus, quem tenho eu no céu além de ti? E ele diz, quanto a mim, bom é estar perto de Deus. E quando é que você está perto de Deus? Não é só quando você está orando, não é só quando você está participando de culto na igreja, não, tudo isso faz parte, isso é comunhão com Deus. Porém, não adianta você vir na igreja, viver uma vida de oração e fazer tudo errado, porque aí você se afasta de Deus. É o que ele disse lá no princípio, faltou pouco para eu me desviar. Mas estar perto de Deus, sobretudo, é você ter a sua consciência tranquila em relação a Deus, em relação aos homens. A tua consciência em paz em relação a Deus, em relação ao próximo. E é isso que ele está dizendo. Quanto a mim, aqui ele já fala, se por um momento ele agiu como alguém embrutecido, como um animal, sem raciocinar, e trouxe todo esse sentimento ruim para dentro dele, agora ele já fala com total entendimento, agora ele fala como um sábio, agora ele fala como alguém que entendeu o que é que vale a pena. E o que é que vale a pena? Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio. Então, o meu conselho para você é que você não se afaste daquilo que é correto, daquilo que é certo por causa de ninguém. Não tenha inveja de quem se dá bem na vida fazendo picaretagem, de quem se dá bem na vida enriquecendo à custa dos outros, de quem se dá bem na vida fazendo valer da sua posição, fazendo valer do seu cargo, do seu posto hierárquico em uma empresa, seja onde for. Não sinta inveja dessas pessoas, não queira imitá-las e não sofra porque elas têm o que você não tem. Não desvie os seus passos do caminho reto e tenha isso dentro de você. Bom para mim é poder estar perto de Deus. Bom para mim é pôr a cabeça no meu travesseiro e dizer, obrigado Deus, por mais um dia não trapaceei ninguém, não humilhei ninguém, não prevaleci sobre ninguém para tirar proveito. Obrigado Deus por ter essa consciência diante do Senhor e diante dos homens. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faça o correto, faça o que é certo e sem dúvida você estará perto de Deus e não o contrário, tá bom? Eu não quero dizer com isso que fazer a coisa certa é todo necessário para estar perto de Deus. Não, não é isso. Existem outras coisas a respeito da fé, a respeito do espiritual, além disso, mas isso é necessário, tá bom? Eu quero fazer uma oração por você. Eu, minha filhota Heloísa, nós vamos orar agora por você, não é, Elô? Vamos orar pelas pessoas? Vamos? Então vamos falar com Deus, é momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, eu venho a Ti em oração para pedir por todas as pessoas que neste momento precisam de uma cura, pessoas que neste momento precisam de libertação, pessoas que neste momento precisam, meu Pai, da restauração familiar, que o relacionamento com seus filhos sejam restaurados, que o relacionamento com seus irmãos seja restaurado, que o relacionamento com o marido ou com a esposa seja restaurado, ou com os pais. Coloque a tua mão, Senhor, abençoe essa família, abençoe este chefe de família que tem altos compromissos todos os meses e que às vezes se preocupa, se aflige, se vai conseguir fechar o mês pagando todas as contas. Que o Senhor abra as portas para este homem, para esta mulher,
esta mulher que é pai e mãe ao mesmo tempo, que o Senhor venha trazer a providência, que o Senhor venha abençoá-la. Eu oro em especial por essa pessoa, Pai, que diz nesse momento: tudo isso que foi dito tem a ver com a minha vida. Eu estou cansado de ser honesto, honesta, e ver pessoas sem princípios, pessoas sem escrúpulos, pessoas se dando bem, sendo tão malvadas, impiedosas como são. Pai, tenha misericórdia dessa pessoa, Pai, para que ela não caia neste laço, trazendo para dentro de si amargura e depois tantos outros sentimentos ruins. Não permita que isso aconteça, isso não vai acabar bem. Mas que o Senhor traga a ela agora, meu Pai, entendimento para que ela se liberte o quanto antes desta ira, desta amargura, e que ela tenha a certeza de que ela, fazendo o que é certo, ela andará perto do Senhor, estará perto do Senhor continuamente. Eu entrego cada pessoa nas tuas mãos, Pai, que o Senhor as abençoe, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado. Então, espero ter te ajudado com esta mensagem, com esta oração. Creio que Deus te tocou. Se você considera relevante, importante o conteúdo desse vídeo, faça ele chegar a mais e mais pessoas, compartilhando então nos seus grupos de WhatsApp com as pessoas que você conhece. Que Deus abençoe e até o próximo devocional. Manda um beijo, Heloísa. Um beijo da Elô para todos vocês. Tchau.